Oi, pessoal, eu me chamo Charliane E eu me chamo Andresa. e nós somos as líderes do Comitê Dando Voz a Elas. Hoje estamos iniciando mais um podcast Dando Voz a Elas, com o tema. As diferentes formas de movimentos. Vamos apresentar agora nossas convidadas. Primeiramente a Grazi, apresente Grazi. Oi, gente, eu sou a Grazi, faço parte do time de departamento pessoal do Grupo Ximenes. E também trouxemos mais outra convidada, que é a dona Eudeli. Oi, meu nome é Euseni, trabalho no Grupo Ximenes há 22 anos e eu agradeço a oportunidade de falar de um tema tão importante. Hoje eu trabalho como supervisora administrativa e para mim é uma honra estar participando desse podcast. Muito bem, meninas, a gente agradece, primeiramente, a presença de vocês aqui no nosso podcast. E para iniciarmos esse bate-papo, a gente gostaria de saber um pouquinho mais sobre vocês, né? Como foi que o esporte, o exercício entraram na vida de vocês? Sempre foi presente? No início, assim, na fase de adolescência, foi um pouco, né? Eu acho que tinha uns 16 anos e aí busquei alguma forma de me movimentar, que foi a musculação. E aí eu pratiquei até os 19, mais ou menos. As responsabilidades foram aparecendo, a gente vai deixando de lado, enfim. Mas nesse tempo foi presente, depois foi aparecendo outras coisas e aí foi deixando de lado. Mas no último ano eu consegui dar um retorno e tô aí tentando me movimentar. Muito bem. E a senhora, dona Eudeli? Bom, eu nunca tive, ao longo dos anos, eu nunca tive uma relação tão fluida com o movimento, com a musculação. Na verdade, eu fui bem sedentária por muitos anos. E o exercício físico, né, no caso a musculação, ele entrou na minha vida como uma necessidade. E aí eu acho bem bacana, porque ela entrou como uma necessidade e virou uma paixão. Aos poucos eu fui me apaixonando pelo processo de se amar, se cuidar. E assim, foi algo bem bacana. Hoje eu digo que a musculação para mim foi um divisor de águas, porque ela não me deu só um corpo mais leve, um corpo mais saudável. Ela me deu uma qualidade de vida, em ambos os aspectos. Muito bom. Eu esqueci, contei. Pronto, vocês praticam só a musculação ou teve outra coisa que vocês tentaram? Não sei, que tá tão em alta, né? Corrida, vocês já tentaram correr, como é que é? É só musculação? Não, na verdade, como eu falei, né, o esporte entrou na minha vida pela necessidade. Eu tive uma última gravidez muito séria, né, uma gravidez de muito risco. Eu sou diabética, então assim, o esporte entrou na minha vida no momento que a saúde estava gritando. E assim, foi muito importante essa virada de chave na minha vida, né? Eu costumo dizer que foi um divisor de águas. Então assim, eu comecei pela natação, aos pouquinhos, fui devagar e sempre, por conta que, como eu era bastante sedentária, né, e eu acreditava que eu fui tentar correr pela primeira vez e achei que era muito cansativo, né, e aos poucos eu fui entendendo e respeitando o limite do meu corpo. Comecei pela natação, que é um esporte mais leve, né, e tive esse contato, gostei. Com o tempo eu senti a necessidade de ir para outro esporte que me desse mais resultado. Eu consegui um bom desempenho com a natação, eu consegui baixar 7 quilos na época com a natação, mas não foi o suficiente. Como eu disse, eu era bem sedentária, então eu precisava de algo mais. O fato de eu ser diabética, né, ela precisava de um exercício físico que realmente fizesse com que a glicemia do meu sangue ele estivesse mais sob controle. E a musculação, eu costumo dizer que a musculação para mim é a parte inegociável do meu tratamento para diabetes. Ela realmente mudou. A musculação ela faz por mim o que nenhum remédio faz. Anteriormente, né, na época que eu estava grávida, eu tomava medicação direitinha, né, ia para médica, acho que o médico é super importante. A gente nunca, jamais deve negligenciar a ida aos médicos, os exames de rotina. Mas a musculação, na minha opinião, quando você tem uma doença autoimune como a diabetes,
Você deixar de lado a musculação, você está deixando de lado uma arma poderosa que você tem em suas próprias mãos. A musculação, ela capta muita glicose, ela faz com que essa glicose circule melhor pelo nosso sangue. E o nosso corpo, ele responde muito bem a esse estímulo. Com mais autonomia, mais leveza, mais segurança, e aos poucos você vai se apaixonando pelo processo. É uma paixão mesmo, né? Vira uma paixão. No meu caso, assim, eu quando fazia na fase da adolescência era algo mais estética. Até que em 2022 chegou o diagnóstico de endometriose. E aí se fez necessário um tratamento. Mesmo que eu tomasse remédios, hormônios, que é uma das vias de tratamento da endometriose, todos os médicos falavam, olha, você tem que se alimentar melhor, você tem que fazer alguma atividade física. E eu ficava pensando, e agora? Eu vou pra onde? Vou fazer o quê? Porque já tinha passado um certo tempo e o meu corpo já não estava mais adaptado a nenhum tipo de atividade física. Até que eu parei e pensei, poxa, eu já fazia musculação antes, então vamos tentar voltar para ver se dá certo? E realmente, a musculação, ela ajuda muito. Ajuda muito, muito. A gente fica mais disposta, os sintomas aliviaram, é uma via de tratamento que tem que ser seguida com o estilo de vida. Até mais ou menos um ano atrás, eu tinha dado realmente a pausa no tratamento, porque o ser humano é assim, né? A gente pausa, aí começa a sentir as dores, aí a gente volta de novo. Mas aí a virada de chave foi quando eu entendi que realmente era o estilo de vida. Não dava pra fazer uma dieta e vou fazer aqui 2 meses de dieta, pronto, voltei, tá tudo certo. Realmente tem que ser um estilo de vida, porque no caso da endometriose, se a gente não seguir esse estilo, vai impossibilitar em muitas coisas. A qualidade de vida, ela despenca assim no nível grande. Então a gente não tem muito o que fazer, é realmente seguir ali, né? seguir o caminho da musculação e a alimentação tudo em conjunto. E pro resto da vida agora, né? E é pro resto da vida. Que bom, né? É um estilo de vida mesmo, porque não dá pra fazer um mês e pronto. Se a gente deixar de... vou deixar aqui uma semana sem treinar, faz efeito. Faz muito efeito, porque aí quando é depois a gente sente os efeitos colaterais. E para vocês, né, quais são os maiores desafios de manter a vida ativa hoje, né? A manter o exercício com a rotina de trabalho, a senhora que é mãe, né, dona de casa, quais são os maiores desafios? Eu acredito que, por nós sermos mulheres, né, a priorização. Nós mulheres, a gente sempre tem a tendência de querer levar tudo nas costas. Então, a gente precisa se priorizar. Quando você se prioriza, é um ato de amor por você mesmo. Quando você faz algo por você mesmo, você está dizendo, olha, eu estou aqui, eu quero viver e da melhor forma possível. O certo é que todos nós vamos envelhecer. Isso é fato. Mas nós temos a opção de envelhecer com saúde, com autonomia, com liberdade. Ou não. Então, assim, o exercício físico, independente da musculação, da corrida, não existe exercício físico o melhor. O melhor exercício físico é aquele que você se identifica, aquele que você se sente bem. Então, assim, é algo na vida que é uma coisa tão importante, e quando você começa a sentir a transformação, porque não é só estética. Óbvio que a estética vem como um bônus. A partir do momento que você se cuida, você se ama, você se prioriza, a estética ela vem como um bônus. Mas é muito além da estética, é autonomia, é autoconfiança. Bem profundo, Bem né? profundo. Para mim, o maior desafio, ao mesmo tempo que a endometriose ela exige isso como forma de tratamento, ela também é um desafio. Porque são crises aleatórias. Do nada a gente começa a ter uma crise e isso impacta na forma com que a gente vai treinar.
não dá pra gente treinar sentindo dor. Você tem que respeitar o seu limite, você tem que respirar, dar um passinho para trás para poder seguir de novo. E além de toda a correria do dia a dia, trabalho, casa, quem tem filho, os filhos, enfim, tudo isso tem, no meu caso, além disso, tem a questão da endometriose que afeta os hormônios, né? Então fica tudo, às vezes elevado, às vezes despenca e vai. E é isso. No dia a dia em si, as maiores dificuldades são essas. Bom, falar do meu processo para outras mulheres escutar, para mim é uma honra, é um prazer saber que de alguma forma eu posso ser luz na vida de alguém. Usar minha experiência de vida, de saúde, para poder motivar outras mulheres, para mim é muito prazeroso. A musculação, para mim, ela vai muito além da estética. Quando você está se cuidando, quando você está se amando, quando você está procurando melhorias para a sua vida, eu costumo dizer que a estética ela vem como um bônus. Mas eu posso falar hoje com prioridade porque, assim, eu já pesei 92 quilos e eu tenho 1,50 m. Então, assim, eu não sou profissional da área, mas eu trago, na minha experiência de vida, a minha experiência de uma pessoa que se olhou no espelho e que algum dia olhou e disse, não tá bom. Eu tenho que mudar, eu tenho que virar o jogo. E nesse processo de querer mudar o jogo, eu precisei de ajuda. Uma das coisas fundamentais quando você está com sobrepeso, primeiro, é entender que você precisa de ajuda. O sobrepeso, ele é uma doença, mas o sobrepeso realmente ele te limita para algumas coisas, mas ele não é sentença. Uma mulher hoje que está com sobrepeso, que está acima do peso, né? Tudo é possível. Dar o primeiro passo não é fácil. Mas aos poucos você vai começando, né? Eu indico, né, para quem está nessa situação, primeiro de tudo, procurar ajuda médica. Eu acho muito importante, fundamental, não fazer dieta por conta própria. E eu digo isso por experiência própria. Eu já fiz muitas dietas no passado e dietas frustrantes, porque quando a gente vai sem auxílio, sem ajuda de um profissional, as chances de frustração são bem maiores. Até que um dia eu disse, não, vou recalcular a rota, vou começar tudo do zero, com paciência, respeitando o limite do meu corpo, porque a força não vem da noite para o dia. Quando você entra na academia pela primeira vez, você não vai fazer uma elevação pélvica pegando 40, 50 quilos. Tem que ser aos poucos. Primeiro de tudo, que eu diria, respeitar o limite do corpo, procurar uma ajuda médica, que é essencial. Se você precisa de ajuda, não tente fazer sozinho. Tem pessoas que conseguem, mas nem sempre. Quando você está num grau de obesidade, que o seu corpo está externando isso para fora, a saúde está gritando, eu acho imprescindível você não abrir mão da ajuda médica. Então, assim, é muito importante, para mim é um prazer estar falando desse assunto, porque é algo que eu não digo que eu venci, mas eu estou no processo. Aí a senhora perdeu quantos quilos? Tinha 90, né? Tinha 92. Hoje eu estou com 76 quilos. Vivemos 16 por aí. Em quanto tempo, assim, pra gente saber? Pronto. O meu peso, eu decidi, eu optei, né, como eu havia dito, no passado eu fiz muitas dietas malucas. Eu acredito que muitas mulheres acabam fazendo esse erro, né? Então, assim, quando eu disse que eu recalculei a rota e vou começar do zero, eu procurei ajuda médica, eu procurei profissionais da área que realmente pudessem me orientar. E uma das primeiras orientações, né, que eu tive foi paciência, constância. É muito importante no processo de emagrecimento que você está se cuidando, você ter constância, né? Porque a constância, ela vai construir o teu hábito. À medida dos dias que você tem constância, você constrói hábito. E resultado não vem da noite para o dia. Outra coisa que eu acho assim, muito importante para uma mulher que está tentando vencer a obesidade, que está com sobrepeso, ela se aceitar.
respeitar os limites do corpo dela. E aos pouquinhos você vai, quando você menos espera, você está apaixonada pelo processo. É verdade. Quando eu iniciei esse processo, foi mais na via de tratamento da endometriose. Mas aí quando teve um evento específico que eu participei, e aí eu tirei muitas fotos. Como de costume, né? Quando a gente vai em evento, a gente quer tirar foto de tudo. E aí, na hora de postar, eu lembro muito bem disso. Isso me marcou muito, porque foi mais ou menos menos de um ano, foi mais ou menos junho do ano passado. E aí, do que eu fui postar essa foto, quando eu botei pra postar, eu não tive coragem de postar. Meu Deus. Porque quando eu olhei, eu digo, meu Deus, quem é essa? Não sou eu. Algo tá errado aqui. E aí, ali, eu digo muito que ali foi o choque de realidade. Porque além de estar tendo crise, sentindo dores com frequência, não tendo tanta disposição, eu percebi que eu não estava mais me sentindo eu mesma. Isso tem alguma coisa errada? E aí eu já tinha feito várias dietas malucas, né? Que todo mundo já fez na vida, principalmente a gente que é mulher. E aí foi ali que eu entendi também que eu precisava seguir um estilo de vida, mas que eu precisava de ajuda. Não dava para me fazer sozinha, tirar aqui da cabeça, inventar qualquer coisa. Precisava realmente procurar médicos e pessoas especialistas. E aí a primeira coisa que eu fiz foi, eu já faço todo o meu acompanhamento, né, com questão da saúde. E aí eu busquei a nutricionista. Agora, gente, queremos conselho de vocês que são tão experientes nesse assunto. A gente amou toda a história de vocês, a superação. Foi algo assim que espero que motive muitas mulheres que vão assistir a gente, né? Como vocês motivaram as pessoas ao redor de vocês, né? Que foi muito incrível tudo isso. Aí, qual conselho vocês dariam para as pessoas que querem começar a se movimentar e tem certa dificuldade? O que é que vocês dariam esse conselho? Eu acredito que o primeiro passo é a mulher se priorizar. E aí eu gostaria até de deixar a frase que mulheres fortes, elas não nascem prontas. A construção, ela vem no dia a dia, com a constância. Dá o primeiro passo, confia no processo, vai com responsabilidade. Com certeza, sem a menor sombra de dúvida, vai ser um sucesso. Eu acredito que a gente tem que se priorizar. A gente se priorizando, respeitando o nosso limite, o processo, no final vai dar tudo certo. É só realmente buscar ajuda de pessoas especializadas, o tratamento certinho ali pro seu objetivo. E é isto, é se priorizar, que eu acho que quando a gente se prioriza, tudo flui. E aí, eu queria até agradecer, né? Porque eu tava aqui escutando, né? Consumindo todo o conteúdo, porque eu ainda tô nesse processo da paixão, né? Que eu odeio, né? Vamos ser sinceros, né? Vou ser sincera. É algo que eu tenho buscado muito, né? Eu já fiz musculação, já comecei ali um período. Nunca cheguei a me apaixonar. Eu tô nesse processo em busca dessa paixão. Porque eu vou, aí passo um mêsinho, daí lá eu, né, tô lá com o meu. Já tô com a minha perna bem grossinha, não vou mais, não vou mais, não, mas tá sendo um processo, porque tem dias, né, que eu me olho no espelho e não me reconheço. E já me cara, eu me acho louca, né? Mas é um processo mesmo de se reconhecer, de buscar, né, tudo que vocês falaram aqui hoje. Não só para outras pessoas, né, motivar outras pessoas, mas que de certa forma me motivou também. Eu fiquei aqui olhando assim, meu Deus, é isso aí. Porque muitas das vezes eu costumo adiar, né? Eu adio o processo, né? Eu participei de uma corrida sábado, e aí foi a minha primeira corrida, a minha primeira experiência. Eu achava que era péssimo. É só ruim mesmo, mas é porque é o começo, né? Tudo que a gente vai fazer de novo, a gente não está apto àquilo, né? Então eu não tinha me preparado. Era algo que, eu vou me inscrever, eu corri, mas não foi algo que eu consegui, ai meu Deus, eu corri. Não, foi um processo, dar umas corridinhas, caminhada, mas isso me motivou para participar das próximas, né? E eu tenho até falado com a minha irmã, que ela é muito dessa vida fitness, né? Que o quanto
a musculação em si ela é importante. Não só a musculação, como a senhora bem disse, né? A corrida, a natação, enfim, é algo que você tem que se encontrar. E aí eu tô nesse processo ainda de me encontrar. Eu faço muitas dietas loucas, do nada, eu vou fazer uma dieta aqui, vou tirar isso, vou tirar aquilo. Mas que eu não consigo, de fato, cumprir, né? Com a minha obrigação de fazer uma dieta. Eu comecei agora uma dieta, né? Aí eu dizendo pra minha mãe, eu tenho que acordar a tal horário, porque eu tenho que comer, né, certinho. Eu tô de férias, aí eu acordo 9 horas, né? A mãe, como é que você vai fazer uma dieta que eu acordo 9 horas da manhã, né? Mas, né? Mas é para agradecer mesmo. Acredito que as experiências que vocês trouxeram, né? Toda a trajetória de como começou, de como vocês estão aqui hoje, contando isso com tanta paixão, com tanto ânimo mesmo, foi algo que nos motivou e vai motivar as outras colaboradoras que vão estar assistindo também. Mas a gente queria parabenizar vocês, né, pelo processo, pela constância e agradecer, né, mais uma vez por compartilhar com a gente, por ter essa confiança de compartilhar com a gente esse processo de vocês. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço toda essa oportunidade de falar um pouco sobre o processo, porque é como você falou, é um processo, né? É uma coisa assim que a gente tem que respeitar o nosso limite. Não dá pra gente querer fazer hoje e amanhã já ter o resultado de um tempo, que realmente é respeitar o processo. Então, eu espero que vocês se sintam motivadas, todos, e que se precisarem de qualquer ajuda, de qualquer coisa, podem contar comigo, tá? Indicações, Nutri. E é isso, gente. E é isso. Obrigada. Quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer, né? Agradecer também o Ponto da Moda. O Ponto da Moda, ele criou um projeto Viva Leve muito bacana, que o Viva Leve, dentro do Ponto da Moda, para mim também me ajudou muito. Eu preciso falar disso, porque realmente também fez parte do meu processo. O Viva Leve, ele teve um acompanhamento com nutricionista, né? O RH ele, do Ponto da Moda, a Ingrid sempre muito chegava muito junto, os colaboradores, sempre incentivando. Então, assim, o Grupo Ximenes, o Ponto da Moda, eles realmente fazem por onde a coisa acontecer. O projeto Viva Leve, para mim, ele começou, foi a minha primeira semente, que eu diria, começou a primeira vez que eu tentei, foi com o projeto Viva Leve. Então, assim, agradecer, né? Hoje, no momento, a gente está em stand-by, né? Ele já passou o período, mas, assim, para mim foi muito importante. E eu acho que a gente se cercar de cuidado, uma coisa muito importante também, o ambiente. O ambiente que a gente está inserido, ele também pode te puxar ou pode te levantar. Então, assim, é muito importante a gente estar cercada por pessoas que estejam unidos nesse propósito. E nesse aspecto, o Ponto da Moda e o Grupo Ximenes, eles estão de parabéns. A gente também tem até um exemplo daqui, né? A Marília, ela é muito atleta, né? Ela gosta muito de movimentar. A gente também tem um projeto Vida Leve aqui no Shopping Eusébio, onde a gente tem toda segunda-feira aquele momento de se exercitar, de fazer uma dinâmica que a gente consiga se movimentar. Tem as corridas também que os colaboradores sempre estão inseridos ali. Até então, sábado ano passado teve a corrida do Grupo Ximenes, né? Então, é muito bacana essa proposta que eles trazem mesmo para os colaboradores, né? Que eles não visam somente com a obrigação de vir trabalhar. De vir trabalhar, faz a obrigação de ir para casa. Não, eles se preocupam muito com a saúde e o bem-estar do colaborador. Que é promovendo o Viva Leve, o Vida Leve, essas corridas, essas formas de movimentar mesmo, né? De sair dessa zona de conforto e experimentar algo mais além, né? De estar sempre ali, se movimentando, de buscando. Tem também o acompanhamento com o nutricionista, né? Então, é muito bacana essa cultura, né? Que englobando tudo, né? O Grupo Ximenes traz pra gente, que é colaboradores aqui das suas empresas. Então, é uma forma também de agradecer, né? Esse incentivo, essa parceria, né? De sempre estar aqui puxando, motivando e fazendo acontecer, né? Finalizamos mais um episódio do podcast Dando Voz a Elas. Muito obrigada por ter assistido até aqui.
Então curtem, comentem, compartilhem.